Olá, hoje é terça-feira, 10 de março de 2020 e eu vou pedir licença para você para tratar de um assunto que está meio atrasado do ponto de vista cronológico e é muito delicado do ponto de vista ético e moral. Eu tinha até desistido de tratar do assunto por achar que a sordidez do tema poderia não ser condizente com as exigências éticas da nossa relação aqui. Até que esta noite eu ouvi um vídeo, ouvi um vídeo que foi distribuído no WhatsApp, eu recebi, da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, aqui em São Paulo, com mais de 2 milhões de votos, tratando do tema e de uma forma muito correta, corajosa e sábia. A Janaína Pascoal é, como eu disse ao Gustavo e a Tamara Feola no café da manhã do domingo, o político mais lúcido do Brasil, e ela demonstrou isso nesse discurso. É um discurso sobre um tema bastante polêmico, até a página 2, né? Que é o caso do programa inserido na revista de variedades dominical Fantástico na Globo, no dia 1º de março, numa série sobre presídios que é ancorada pelo infectologista Drauzio Varella, tornado famoso por essa participação há 30 anos nesse programa dominical e também por livros que escreve sobre a população carcerária. O Brasil tem uma população carcerária muito grande, as condições da prisão são condições de inferno de Dante, e é um campo muito vasto para uma narrativa muito popular a respeito dos seus habitantes, o que demanda coragem e desprendimento, mas não só isso. Demanda também uma certa leniência moral que nós vamos entender quando nós voltarmos a tratar desse caso a partir da ótica do discurso de Janaína Pascoal. Eu reconheço aqui a inspiração pura e clara do discurso de Janaína Pascoal. Janaína Pascoal demonstrou muita coragem quando disse na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo que a atitude da TV Globo, no caso, foi uma atitude irresponsável. Eu avançaria mais um pouco. Foi uma atitude criminosa. A atitude do médico Drauzio Varella é também posta sob dúvida. Diante da afirmação de que a heroína do seu quadro não passava de um assassino cruel, brutal e um pedófilo infantil, um assediador, estuprador de menores, a desculpa do médico ficou sendo hipócrita e pondo em risco todo o trabalho pregresso da vida dele, de vez que desta vez, ele se está comportando da forma mais leniente possível. Vamos recordar. No Fantástico foi apresentada uma série, como lembra a Janaína, com gráficos de pizza, dando as causas dos crimes que levam os transgêneros aos presídios no Brasil. Destacou-se um abraço comovido que o médico Drauzio Varella deu em Suzy Oliveira, um travesti, um transgênero, que está há 8 anos num presídio em Guarulhos, na Grande São Paulo, pela prática de um crime abominável, um crime inaceitável. Esse senhor é um rapaz alto, forte, dominou facilmente uma criança de 9 anos de idade que estava no meio do sono, então foi pega de surpresa, a estuprou, fez atos sexuais abomináveis com ela e depois matou, escondeu o cadáver
até que, quando o cadáver foi devolvido à família, já estava em alto estado de putrefação, como lembrou Janaína Pascoal em seu discurso. Aí aparece, de repente, na frente dela, na cadeia, o doutor Drauzio Varella, o autor das narrativas sobre os presidiários, e dá-lhe um abraço, porque ela se queixou que está há 8 anos sem receber uma visita, uma carta, um bilhete, sem ganhar um presente. Isso foi o leitmotiv para que a Globo, de forma completamente mais do que leniente, negligente, fazer um apelo para que se escrevesse para ela. A detenta Suzy Oliveira recebeu 230 cartas até a sexta-feira 6, apenas 5 dias após a reportagem no Fantástico do domingo 1º. A Secretaria da Administração Penitenciária divulgou um endereço, o que a Janaína achou, e eu concordo, absolutamente irresponsável, porque não se sabe se um dia esse rapaz pode ser solto, essa senhora, como prefere, e voltar a praticar o crime com uma das pessoas, com uma das famílias, em algum desses endereços. Isso aí, inclusive, insere a autoridade penitenciária de São Paulo no meio desse crime cometido pela rede de televisão e pelo profissional da medicina, que disse que não é juiz, é médico. Eu gostaria de saber o que o grego Hipócrates, sob cujo nome os médicos fazem o juramento de respeitar a vida humana, acha disso, de um médico usar a sua condição de médico para, não sendo juiz, induzir a população a ter simpatia comovida por um assassino serial, porque a família dele mesmo chegou a denunciar à época da sua prisão de que ele teve outros comportamentos de assédio a outras crianças. Quando foi preso, ou presa, né, para respeitarmos aqui as transgêneras, né, quando foi presa, fez questão de dizer que não estava arrependido, agora, claro, está arrependidíssimo. Faltaram muitos elementos naquilo que não é uma reportagem. Drauzio Varella não é um jornalista, nem fazia papel de médico nesse encontro com essa pessoa. Ele não estava consultando, não estava no seu exercício como médico, estava numa farsa de cristandade, fazendo uma caridade com um sofrido solitário numa cadeia. Pois bem, se há alguma coisa a dizer sobre o destino de Suzy Oliveira, é que foi feita justiça. Foi condenado a 36 anos de cadeia. A defesa alegou que a pena máxima permanecia na cadeia de 30 anos, mas o Superior Tribunal de Justiça, diante da descrição do crime, foi implacável e manteve a pena original. Isso aí mostra que num país que é conhecido pela impunidade, neste caso não houve impunidade. Houve, sim, agora, uma canalice em relação à família, acusada de desumana por não visitar o seu membro, quando, na verdade, a família tem todos os motivos, todas as razões de ter vergonha e desprezo pelo seu parente. Além do mais, é notório que as prisões no Brasil são absolutamente infernais. No entanto, elas também, os presidiários costumam tratar com barbaridade e assassinar estupradores, principalmente de menores. No entanto, a Suzy Oliveira lamenta a separação do marido, que foi para outro presídio, mas não demonstra nenhum hematoma, nada que indique qualquer agressão que tenha sofrido. Então trata-se, na verdade, realisticamente falando, de um privilégio. É lamentável que a Globo tenha participado dessa farsa hipócrita. É lamentável que Drauzio Varella tenha usado a sua condição de médico para isso. E eu quero lembrar, inclusive, que repórter ele não é. Porque eu sou repórter, mas eu não posso praticar de forma charlatã, né, a medicina.
Da mesma forma, ele é um falso jornalista, praticando falso jornalismo. Isso não é jornalismo. Um jornalismo de verdade contaria a história inteira, contando os verdadeiros crimes que levaram essa senhora para a cadeia. Isso merece punição exemplar para todos, para os editores do programa, para a emissora de televisão e para o apresentador relapso no mínimo. Todos sócios, todos cúmplices no mesmo crime. E também para os funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, que participou dessa farsa. Aliás, eu quero lembrar a vocês que a mãe da criança morta por Suzy deu o seu depoimento na Rede TV, a senhora Aparecida dos Santos, e não foi ouvida. Qualquer jornalista em começo de carreira sabe que é preciso ouvir os dois lados e essa história tinha que ter sido contada completa e não ter sido transformada numa novela lacrimosa completamente mentirosa. Por falar em mentira, eu não posso me despedir de você hoje sem tocar no assunto de outro farsante, o senhor Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, vergonhosamente preso em Assunção como suspeito de lavagem de dinheiro, ou seja, ele que já exportou o melhor futebol do Brasil, foi campeão do mundo, da FIFA, agora está está sendo acusado de exportar um outro crime comum no Brasil, um drible que ele aprendeu com Lula da Silva, o pessoal do PT, que é a exportação da lavagem de dinheiro. Antes de terminar, eu quero comemorar com vocês, todos os assuntos hoje foram muito tristes, muito tétricos, mas eu queria comemorar com vocês que eu recebi um e-mail do YouTube Creators, dizendo que neste último mês, que eu cheguei a 300, agora mesmo eu estou com 365.740 inscritos. Quando foi fechado o mês, antes disso, eu tinha tido um aumento no mês de 9.020 inscritos. Quero aqui agradecer a todos os inscritos, os que já eram inscritos e os que se inscreveram e me fizeram atingir aqui esse marco. 1.958.395 visualizações, 12.892.790 minutos assistidos, e a reação da minha comunidade foram 302.684 marcações gostei, 17.462 comentários e 16.869 postagens, 37.182 compartilhamentos. Quero agradecer a todos, um por um, pela honra que me dão da sua assistência e pedir que marque, dê um like, se inscreva, convide outras pessoas a se inscrever, compartilhe esse vídeo se gostar dele e os outros que eu faço diariamente, de segunda a sábado, e que vou agora concluir. O Fernando Coelho fez uma análise bem interessante sobre... Conversei com o Fernando Coelho hoje, na hora do almoço, e eu vou... me dá os óculos aí, Zé? Está lá em cima, perto do computador. Fernando Coelho foi diretor do Fantástico. Ele foi chefe de reportagem do Fantástico, diretor do Fantástico São Paulo, e está, como eu, indignado e estomagado. Agora, o Fernando Coelho me disse isso, né, e também postou no... Isso aqui é o Facebook, né, Bel? No Instagram, essa mensagem. Não está aí os óculos? Está aqui. Desculpe só um minutinho, mas os óculos estão aqui no meu bolso e eu fiz uma operação de catarata, mas preciso para ler. E o Fernando vale a pena pelo grande jornalista de televisão que ele é, ler o que ele escreveu. Para que serve a profissão de jornalista no Brasil? Para nada. Eu não posso ser infectologista, nem advogado, nem contador, nem dentista, nem sociólogo, nem perguntador do IBGE. Mas todo mundo pode ser jornalista e apresentador, sem critério, sem base técnica, sem talento e intuição. A Globo insufla essa inversão desmoralizante. Todos os veículos impressos acompanham o descalabro das emissoras e das rádios e praticam essa barbaridade contra uma profissão regulamentada.
Para que as faculdades de jornalismo? Para nada. São inúteis. Resultado, erratas diárias no telejornalismo, textos pobres, textos repetitivos, textos redundantes, textos apelativos, textos ridículos, falta de apuração sistemática, ausência de rigor na produção das reportagens, deficiência na transparência da informação, a verdade mascarada, noticiário truncado, reinado dos blogueiros nas redações, império do Google no jornalismo piegas e sem sangue nas veias. Todo mundo perde com esse cenário. O que a Rede Globo bancou no Fantástico, nem todos esses ingredientes juntos. Perderam o médico, a família da criança estuprada pelo personagem violento e condenado, o jornalismo ético, a beleza das reportagens bem construídas e toda a sociedade brasileira. A repercussão com os maneirismos do ódio atinge o mais simples argumento de respeito a qualquer cidadão. O ódio é tão farto que salpica efeito colateral para todo mundo. A Globo nunca foi boba. Foi maldade da emissora exibir a matéria do médico Drauzio Varela no Fantástico? Foi inocência? Com que propósito o fez? Quando eu conversei com o Fernando me deu uma notícia que eu não sabia, mas que eu já esperava. Que a Janaína Pascoal estava sendo agredida e vilipendiada pelos mesmos esquerdistas esquizofrênicos que aprovam esse tipo de estupro e não reclamam das feministas, que não reclamam desse tipo de estupradores e ficam se aproveitando dessa fantasia do Fantástico para dar a impressão que eu tive ao ver a reportagem dessa madrugada de que aquela senhora, aquele assassino cruel e violento, tinha sido condenado pela condição de transgênero. Bom, eu já estourei o tempo demais, me despeço, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.